Paz do Senhor, amados. Amém? Pode se assentar. Pode se assentar. Quero ser breve. O Senhor já falou tudo o que eu vou falar. Vou fazer só um resumo e usar outra palavra, mas de quem está desde o início, o Senhor foi falando detalhe por detalhe da palavra. Eu quero pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Jó. Jó capítulo 14. Deus é um Deus de novidade, amém? A pastora Juliana estava falando aqui hoje algo no início do culto a respeito de nós cuidarmos com aquilo que nós falamos. E é muito sério isso, né? Aquilo que nós falamos das pessoas. Uma vez nós tivemos a aula da língua aqui falando sobre o filtro que a gente deve ter na nossa boca, né? Edifica, é verdade. E às vezes nós não colocamos esse filtro, nós saímos falando o que nós nem sabemos se é verdade. Saímos falando coisas que depois vão trazer prejuízo para outras pessoas. Não vai fazer bem para quem está ouvindo. A fofoca, eu estava ouvindo esses dias, é algo tão sério, né? Ela faz mal para 3 pessoas. Para quem está falando, porque é pecado contra Deus. Para quem está ouvindo, porque está ouvindo também é pecado ouvir. E para quem está sendo difamado, falando mal daquela pessoa, também está fazendo mal para ela. Então quando formos falar de alguém, se não for para falar bem, que nós não falemos. Ah, mas é que eu tenho que falar para orar. A gente sabe. Nós sabemos que às vezes nós falamos um pouco demais. Nós queremos desabafar, colocamos nome. Quer desabafar? Então não põe nome. Estou muito triste porque alguém me magoou, falaram isso de mim. Alguém me falou isso, me entristeceu, estou triste. Abre o coração, eu estou triste por causa disso. Mas não precisa colocar nome, né? Estou triste porque a pastora Juliana... Aí eu olho para a pastora Juliana, que eu sou de carne, falo, ela fez mal para a Cosma. Aí o coração já fica inflamado. De quem ouviu. E o seu, que já estava inflamado, ele pega mais fogo, porque se você ficou revolvendo, vai numa fogueira e fica mexendo nela para ver o que acontece. Pode ser que seja só aquela brasinha. Se você começar a mexer, o negócio começa a pegar fogo de novo. Começa a ficar amarelinho, né? De novo vermelho. Porque você mexeu em algo que se você deixasse ali com o tempo ia apagar. Mas se a gente ficar revolvendo, Provérbios tem uma passagem que diz assim: o que encobre a afronta, ou seja, o que disfarça uma afronta, uma transgressão, ele adquire o amor, ele promove o amor. Aquele que coloca um pano quente, sabe? Tem gente que usa essa expressão, vai lá e abafa aquela situação. Quem faz isso adquire amor, promove amor. Nós estamos falando nessa tarde sobre amor, amém? Nós promovemos amor quando fazemos isso. Mas o que traz o assunto à baila, ou seja, aquele que revolve o assunto, aquele que renova a questão, aquele que fica trazendo a conhecimento de outros, ele separa os maiores amigos. E a Bíblia também diz em Provérbios, o difamador separa os maiores amigos. Quais melhores amigos, talvez sem querer, nós começamos a separar? Temos que vigiar. Quem você conhece que é muito amigo um do outro? A gente não conhece? E se nós não vigiarmos, às vezes um comentário sobre alguém, nós podemos causar uma separação ali. Não é verdade? Então que nós venhamos olhar para o que nós temos falado, pedir para Deus, Senhor, coloque em mim um filtro para que eu venha falar apenas as palavras do Senhor. Amém? Porque Deus, ele tem para nós um chamado muito maior. Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre nós com um objetivo. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Pregar boa nova. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Olha, para fazer uma vida de restauração, de pregação. De proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E consolar todos os tristes. E ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento de cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. É para isso que o Espírito do Senhor está sobre nós. Não tem nada aqui falando que é para falar a respeito do irmão, ou para resolver as coisas na língua, reclamando, brigando, né, com valentia, ou falando também não é, pelas costas também não, eu resolvo no joelho, eu falo com Deus, amém? É para isso que o Espírito do Senhor está sobre nós.
Que nós possamos guardar isso no nosso coração. Guardar que é com esse objetivo que o Senhor está na nossa vida. Para dar vestes de... Eu acho tão lindo quando ele fala a respeito das vestes. Para tirar as vestes de cinza. Colocar uma veste de louvor nas pessoas. Hoje eu fui visitar, falar com minha mãe, eu estava com uma roupa, eu saí de casa, quase minha roupa toda foi pro sítio, né? Quando eu voltei, só sobrou um restinho no guarda-roupa, quase tudo preto. Eu falei, é isso aí que tem. Aí eu conversando com a irmã, falando a respeito do povo como é no Paquistão e tal, e que tem umas roupas, aquelas burcas, né, que é tudo preta. A moça falou, é parecido com o que você está usando. Aí eu falei, misericórdia. Eu falei, eu acho que de lá é mais aberto. Tudo preto, um negócio cinza aqui, igual até aqui. Eu falei, gente... Aí eu fui lá, peguei o carro, estava lá na casa do irmão Nelson, que eu pedi para ele guardar, que a gente veio de ônibus. Aí eu peguei e falei, não dá para ficar com essa roupa não, Jesus. O luto já acabou. Será que o teu luto acabou? Será que o nosso luto já passou? É tempo de abrir mão de um luto e de viver novidade de Deus, amém? Deus tem falado tanto para nós que Ele tem uma cor que Ele quer dar para a nossa vida. Fui lá no carro e falei, tem mais colorido aí, Jesus, até o sapato, não tem nada combinando, mas eu vou colocar. Porque eu quero viver o novo, eu quero viver a cor de Deus na minha vida. Deixa Deus começar a colorir tua vida, deixar as coisas mais doces, né? Ele tem essa capacidade. É para isso que a presença de Deus vem sobre nós. Amém? Estava hoje aqui pela manhã, nós vamos falar do livro de Jó, capítulo 14, né? O livro de Jó é um livro que quando nós lemos, é a história de um homem que edifica tantas vidas até hoje. Que nós possamos dar ouvidos a histórias. Nós somos muito fechados às vezes para conversar. Às vezes nós não paramos para ouvir uma pessoa contar uma história, um testemunho de vida, falar, olha, aconteceu isso comigo, eu vivi isso. E é algo tão tremendo quando você para ouvir, porque uma história, um testemunho, pode acrescentar tanto na tua vida, pode ser a resposta que você precisa. Quando a gente lê o livro de Jó, você aprende isso. Às vezes Deus tem uma direção para a tua vida numa história. Você vai lá na Bíblia ver a história de um rei, você não quer ler. Mas talvez é na história daquele rei que Deus quer usar para você aprender algo. Para você não ter que sofrer que nem ele sofreu. Para que possamos também viver, nós queremos viver o que é a restituição de Jó, não é assim? Deus mudou o cativeiro de Jó, e Deus vai te dar tudo em dobro, e glória. Mas existe um processo. E a gente às vezes não quer sentar para ouvir o que Jó tem para contar da história, como que foi o processo. E hoje pela manhã uma irmã contando a respeito de uma situação da vida dela, e juntando com uma palavra que Deus deu, saiu mais ou menos isso daqui, e eu quero compartilhar com vocês, amém? Jó, capítulo 14, versículo 7. Que nós possamos abrir nossos ouvidos para ouvir o que Deus às vezes tem a falar por outras pessoas. Ele coloca pessoas do nosso lado que têm histórias lindas para nos contar. Que a gente abra os nossos ouvidos para isso. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Amém? Há esperança para a árvore, ainda que cortada, ela vai se renovar. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, você vai olhar e vai falar, não tem mais jeito para essa árvore, já cortaram, o que sobrou do tronco dela está envelhecido. Mas Deus conhece a raiz. Deus sabe que se colocar um pouquinho de água, se regar um pouquinho ali, ainda tem jeito. Talvez hoje você esteja olhando para a tua vida e parece que algumas coisas, alguma área, alguma parte, você olha com tua visão carnal e você fala assim, aqui não tem jeito. Mas Deus, Ele sabe que tem. Amém? Deus, Ele conhece. E é um Deus que trata a raiz. Talvez o tronco foi necessário cortar, que nem Nabucodonosor disse que era muito orgulhoso. Deus falou assim, vai ter que passar por um tratamento. A árvore é bonita, dá fruto, mas para mim vale mais a pena uma árvore cortada no tronco, só o cotoquinho dela, tratada, do que uma dando fruto, mas não com perfeição. Às vezes é assim na nossa vida. Deus ele fala assim, prefiro cortar, prefiro passar pela prova, passar na moinha, que nem passou Jó, e me dar um fruto com perfeição,
arrancar algumas coisas que não podem ficar, porque depois que cresceu errado não tem jeito, tem que cortar para crescer direito, do que deixar crescer desse jeito e algo imperfeito que era a vida de Nabucodonosor. Assim Deus fez com Jó. Jó fala isso com muita propriedade. No meio de uma prova, sem saber o que estava acontecendo, ele está profetizando sobre a vida dele. Ainda que não tenha jeito, tem. E assim Deus quer que a gente entenda que Ele mexe nas nossas estruturas, Ele vai no profundo. E quando Ele vai no profundo, Ele vai na raiz, é porque Ele quer colocar as coisas da maneira dele. Quando lemos as reformas que Israel passou, eram coisas muito profundas. Quando um rei chegava e existia um reinado que estava numa situação muito difícil, ele assumia o trono e a reforma não era superficial, não. Eles saíam arrancando tudo, quebrando o espírito de idolatria, refazendo a reforma, arrancando da casa do Senhor tudo que não devia, mudando os hábitos das pessoas, voltando as pessoas para a oração, tirando o coração das pessoas de algumas coisas que eram iguais ao mundo. E quando Deus chega na nossa vida, também a reforma é do mesmo jeito. Ele vai mudar tudo. Talvez nós estejamos no meio de uma reforma de Deus e não estamos entendendo nada. E olhamos e falamos, não tem mais jeito. Acabou, já estava difícil, agora ficou pior. Porque no meio da reforma quebra tudo, aí você olha e fala assim, está tudo quebrado. Mas é Deus tratando na raiz. Deus mudava a situação das pessoas de uma maneira tão profunda, que primeiro ele arrancava o que era misto. Então, mulher estrangeira tinha que ir embora, o que não era de Deus tinha que sair, hábitos estrangeiros, a linguagem tinha que mudar, o povo tinha que voltar a falar o idioma deles. E às vezes Deus começa a trabalhar na nossa vida e aí a gente sente aquela dorzinha. Mas Ele simplesmente preparando as coisas para crescer direito, para crescer do jeito que o povo de Deus tem que crescer, podadinho, não é crescendo para onde quer, não. Cresce, a raiz cresce de acordo com o jardineiro, amém? Lembra que Maria achou? Achou que Jesus era jardineiro, porque Ele poda a gente, amém? Ele sabe como mexer na nossa estrutura, na nossa raiz. E às vezes olhamos para situações, parece que não tem mais jeito. Jó um dia ele chegou, e aí quando nós chegamos nesse momento, nós começamos a falar assim, se do jeito que está não tem mais jeito, por que Jó acaba de uma vez essa situação? Jó fala, por que ele não me mata de uma vez? Por que já não muda essa situação? Qual é a área da tua vida que você tem olhado e fala assim, mas já que eu estou entendendo que isso daqui não vai mudar, eu estou aprendendo a conviver com isso, por que Deus não acaba com isso de uma vez? Quantas pessoas não vêm falando, por que eu não morro de uma vez? Quantas vezes nós já não falamos isso em algum momento da vida? Ah, Deus, não tem jeito para mim, então me mata. Você quer que Deus dê um jeito, mas já que não tem jeito, você acha que não tem jeito nos teus olhos, você fala, então me mata. Mas na verdade não é assim. Qual é a área da tua vida que você olha hoje e fala assim, talvez é o casamento. Já que não tem jeito, então por que não separa de uma vez, Jesus? Por que já não arranja outra pessoa, vai embora, me deixa livre? Deus fala assim, fica aí, vai sofrendo. Vai aguentando, porque nos teus olhos não tem jeito, mas nos meus tem. Às vezes nós simplesmente não entendemos, né? O trabalhar de Deus. E aí começamos a falar, mas por que eu tenho que esperar? Porque ainda não muda. Mas tudo isso é Deus nos forjando. O que precisa para mostrar para o Senhor que eu estou entendendo o trabalhar? Eu me rendo. Não é assim. Porque não é o que nós vamos dar, é o trabalhar dele, amém? Ele é o oleiro, nós somos o vaso, ele vai apertando até falar, agora está pronto. A coisa ficava tão delicada na vida de Jó que ele chega um momento do capítulo 6, ele fala assim, qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que ele prolongue a minha vida? Ele fala assim, mas por que eu tenho que esperar? Já entendi que aqui é morte. Qual é a área da tua vida que você não tem conseguido esperar em Deus? Ele continua falando as queixas dele, porque Jó se queixou muito durante o processo dele, da vida dele. Ele começa a falar, o Senhor tem sido cruel. Ele vai desabafando com Deus, porque Jó ele viveu o processo. Ele fala, o Senhor só tem me observado, o Senhor não fala nada, colocou meus pés num tronco, não consigo nem ir para onde eu quero, me pôs numa prova tão estreita que... Como é que fica isso? Mas Jó desabafa para Deus, ele fala... Capítulo 10, se eu não me engano, ele só fica falando, é ele com Deus, os amigos estão ali, mas ele está falando com Deus. E você tem falado com Deus a respeito dessa situação que você tem vivido? Tem horas que é murmuração, mas tem hora que é desabafo, é conversar com Deus, é conversar com o teu único amigo, é conversar com aquele que pode trazer refrigério.
Falar para o homem vai virar murmuração, mas falar para Deus vai virar um refrigério no teu coração. Talvez você ainda esteja com o coração apertado porque você só desabafou para o homem. Aí vai lá para os pés do Senhor desabafar para ver o que acontece. Fica a bênção. Mas quando o tempo da espera está na nossa vida, não tem jeito, tem que esperar. Que nós possamos hoje aprender a não querer pular esse tempo. Que nós venhamos a se permitir ser tratado em algumas raízes. Às vezes, não permitimos alguns tratamentos de Deus. Pulamos. Temos uma psicóloga aqui hoje. Ela sabe disso muito bem. Como o ser humano gosta de fuga. Como temos mecanismos de fuga para não enfrentarmos algo. Para não sermos tratados em algo. Como nós falamos esses dias numa aula aqui a respeito, de às vezes estamos com um dente ruim e a gente prefere ficar com aquele dente ali do que deixar arrancar de uma vez. Porque temos a autorização, a legalidade de falar, não mexe não. Será que nós não estamos assim na nossa vida? Deus tem nos colocado para viver alguns processos, alguns tratamentos, seja em qual área for. E aí de repente, nós não encaramos essa situação, mas nós criamos situações para fugirmos dela. A Bíblia fala em Eclesiastes que existe tempo para cada coisa. E diz em Jó que Deus ele abre uma ferida e ele também trata e depois fecha. Mas ele que vai abrir, ele vai cuidar dessa ferida. Temos deixado Deus cuidar de algumas feridas em nossa vida? Ou temos usado sistemas de fuga? Como que eu fujo de algo que Deus está fazendo na minha vida? Dormindo muito. Tenho que encarar, mas eu prefiro ficar dormindo. Tenho que falar com tal pessoa, mas eu prefiro ficar, como eu disse hoje, assistindo TV, falando no telefone. Deus quer tratar em nós algumas raízes. Não conseguimos ficar tempo com Deus para Ele nos trazer à luz algumas situações. Ele quer tratar no profundo da nossa vida, mas o que acontece? Quando Ele quer ter um tempo para tratar, quando Ele quer começar a mexer em algo na nossa vida, nós arranjamos fuga para nós não termos que ser trabalhados por Ele. Nós fugimos da presença de Deus. Fugimos de quem Deus está colocando na nossa vida para nos dar um conselho, para apontar o dedo e falar assim, aqui que está o erro. Aí nós não queremos ser confrontados, porque é mais difícil ser confrontado. Aí nós vamos para os mecanismos de fuga, Vivemos ligados no filho, no marido, em alguém, em um amigo. Nada disso é errado, mas a intenção do meu coração para Deus, ele olha a raiz. Como que está seu coração diante dessa situação? Você trabalha 20 horas por dia porque você precisa de dinheiro ou porque você não quer encarar o resto da tua vida? Você pode ficar mais 10 anos dessa maneira ou você pode aceitar o que Deus tem te falado. Puxar teu freio, sentar, ouvir Ele falar, deixar Ele trabalhar na tua vida. Porque aí vai ser rápido. Ou você vai continuar fugindo. Você vai continuar fugindo. Às vezes na limpeza, a limpeza 24 horas por dia, eu vou lá, limpo, faço. Limpo o carro, faço aquilo, fico ocupado. Tem gente que não consegue ficar 1 minuto sem estar no telefone com alguém, cuidando de alguém. Tinha uma amiga que ela falava isso, eu preciso de alguém para cuidar. Esses tempos eu sei porque precisa de alguém para cuidar. Porque às vezes eu arranjo umas pessoas para cuidar, mas é porque na verdade eu não quero ser cuidada por Deus, não quero ficar na mão dele. Que a gente possa aceitar os tempos que Deus nos deixa à toa. À toa para quê? Para ficar na presença dele, para ter uma conversa séria, tipo Jacó. Deus, meu nome é Jacó. A situação é essa daqui, o problema está aqui. Mas como que eu vou ouvir tudo isso se eu não tenho tempo com ele? Que nós não venhamos mais fugir dos processos de Deus, amém? Que não venhamos mais buscar escapes, que a gente se coloque na mão do médico, aceite passar pela anestesia, ficar na mesa, e cirurgia, e sair pronto. Tudo bonitinho. Mas toda vez que a gente começa um processo, a gente foge do médico, colocou o pijaminha. Não vou não. Aí vai ver, cadê a Ariel? Não vai não. Fugiu da vida. Uma irmã eu conheci que ela fugiu da cirurgia, lá do Hospital Campo Limpo, ela me contando, foi um vexame. Depois, hoje ela continua com aquela situação. Ela fala assim, como eu deveria ter feito, foi Deus que fez, mas eu fiquei com medo daquele hospital. E até hoje ela carrega uma coisa terrível no corpo dela, porque agora ela não consegue mais. E já faz muito tempo, é algo que prejudica muito a vida dela. Ela falou, eu fugi, eu dei um jeito e fugi. Porque ela não entrou em pânico de passar por aquela cirurgia. Deus tem nos colocado diante de situações que Ele quer nos tratar, amém? Fazer verdadeiras cirurgias em nós para nos curar. Mas para isso, que nós venhamos hoje a aceitar
aceitar não colocar mais máscaras, não mascarar mais alguma coisa, porque você pode mascarar uma doença por muito tempo, ela fica ali escondida, né? Debaixo de alguma coisa. Podemos fugir como Jonas dormindo. Jonas fugiu e foi dormir. Quantas pessoas não se escondem no sono? Mas Deus quer nos tirar disso. Quer nos trazer benefício para a vida de muitas pessoas quando nós formos curados. Não é só você que vai ser beneficiado por o que Deus quer fazer. Essa raiz que ele tem, esse tronco que ele tem cortado, essa raiz que não está boa, quando ela voltar a viver, vai gerar uma árvore que muitas pessoas vão se beneficiar dessa árvore. Que hoje nós possamos deixar Deus tratar, bem no profundo, amém? Se é por causa de alguém, aceite Deus trazer essa pessoa para perto de você. Talvez é só isso que falta. Deus trabalhar algumas raízes de falta de perdão na nossa vida. Quantas raízes? Ir para onde Deus não quer. Às vezes é isso só que Deus precisa fazer. Nos levar para algum lugar onde nós não queremos ir. Nos submeter a viver algo que nós não queremos viver. E estar em algum lugar com alguém que Deus tem colocado na tua vida e você não quer viver aquilo ali. Mas hoje nós venhamos a aceitar a condição de hoje. Quantas vezes estamos passando por tantas dificuldades. A atual situação não dá para comprar mais carne não, é frango, asinha, coxa, pescoço. Então vamos viver isso daí. Ou a gente vai continuar vivendo de cartão de crédito, mantendo uma posição que a gente não tem. Vamos deixar Deus trabalhar, amém? Aceitar o hoje de Deus, aceitar a situação que nós estamos vivendo, amém? Que nós venhamos a admitir o trabalhar do Senhor, amém? Aceitar viver a paciência de Deus. Eclesiastes diz assim: existe tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Quem Deus tem trago para você abraçar e você falar, fulano, eu não quero chegar nem perto. José não queria ficar perto daqueles irmãos, eu acredito que durante um período, os irmãos não queriam ficar perto de José, mas lá na frente o que Deus fez? Trouxe os irmãos para tudo para perto. Porque Deus cura, amém? Deus trata. De quem você tem fugido? Lá na frente Deus vai te pegar na curva. Essa pessoa que você não quer ficar perto, vai trazer para perto. Vai dar um jeito. Também há tempo de afastar, de abraçar. Sabe aquele amigo que é carne e unha? Deus está falando assim, espaço, dá espaço, porque eu quero tratar na tua vida. E você não corre mais para o meu braço, você corre para o braço do amigo. Então aí é tempo de afastar, de abraçar. Tudo tem um tempo. A espera tem um porquê. Eu preciso entender por que eu estou esperando em Deus. E que nós possamos entender esses tempos de Deus na nossa vida e aceitar viver os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Jó tinha uma certeza. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive, por fim Ele se levantará. Que nós possamos hoje ter essa certeza na nossa vida. Ainda que não enxerguemos, veremos um tempo novo. Ele fala, há esperança. Nesse processo da árvore que você se encontra hoje, vai ter broto, vai ter renovo. Mas para isso eu tenho que aceitar passar pelo processo de Deus. Jó, ele se rendeu. Quando a gente vai no capítulo 42, para nós concluirmos, Jó, ele fala, bem, eu sei que tudo tu podes, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó tem um face a face com Deus, se aproxima de Deus. E ali ele começa o trabalhar de Deus. Do versículo 7 ao 9, Deus vai tratar com os amigos de Jó. Porque Deus trata a raiz, amém? Foi uma aprovação na vida de Jó, que Deus aproveitou para melhorar a situação dele. Essa situação que você está vivendo, pode ter certeza que daqui a um tempo vai ser bênção. Hoje pode ser que não esteja bom, mas daqui a pouco Deus vai fazer isso daí virar ao teu benefício, ao teu favor. Mas para isso, você vai ter que nós temos que passar por todo o processo. E esse processo na vida de Jó, primeiro Deus trata com os amigos. Foi trabalhando na vida dos amigos, foi falar, vai lá pedir para Jó orar por vocês. Mas aí chega o momento do tratar de Deus com Jó. A decisão do que Deus ia fazer na vida de Jó, com certeza não foi aqui, porque Deus já havia determinado tudo. Mas diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto ele antes possuía. Deus só fez isso quando Jó orou pelos seus amigos. Que não era nem um pouco amigo, né?
Naquele momento não estavam nada amigos, hoje já foi falado muito sobre isso. Perdoarmos, orarmos pelos nossos inimigos. O que Deus tem te colocado para você viver? Tem te pedido para fazer? E você talvez não tenha feito, você tem falado, mas o meu problema é outro. Meu problema é uma conta no banco, e a prova está ali. E que desde quando orar pelos amigos ia mudar a vida de Jó? Mas Deus resolve desse jeito. Talvez você, mas desde quando ir para a igreja vai mudar a minha vida? Desde quando fazer um voto? Desde quando fazer algo assim vai mudar a minha vida? Orar, jejuar? O que Deus tem te pedido? Hoje pela manhã uma irmã falando, eu sei que era Deus falando comigo. Irmã, a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Eu ouvi Deus ali falando na boca dela. Falei, Senhor, quem que eu estou deixando de orar? Quem nos persegue, você tem que orar. Eu já fui lá buscar no arquivo, né? Porque a gente acha que está tão bem. E Deus falou assim, eu estou aguardando ver você ter uma vida de oração. Não só de oração, estou aguardando você ter uma vida de intercessão. Talvez Jó não tinha esse hábito de interceder. Não sei, a Bíblia não disse ele tinha interceder. Ele era uma pessoa de oração. Ele fazia holocausto pelos filhos, pela família. Mas pelo povo de fora não tem nada que diga. Ele fazia muita caridade. Mas não se fala de intercessão. O que Deus tem te pedido para fazer? Colocamos tantas coisas, né? Mas o problema é o meu casamento. Aí Deus está falando, então ora. Ora pelo inimigo. O problema é que eu preciso pagar a conta do cartão. Ora pelo inimigo. Ora por quem te persegue. Ora por quem você sabe que precisa pelo presidente. Ora por quem hoje de quem você reclama e murmura. Ore por essa pessoa. Até que Deus coloque tanto amor no teu coração que você vai estar chorando pela vida dessa pessoa. Mas a gente prefere continuar ali reclamando, né? Mas Deus hoje quer tratar nessa raiz. Quem andou te fazendo mal? Quem a tua vontade é de falar mal dessa pessoa para todo mundo? Ore por ela, fale mal dela para Jesus. Daqui a pouco, se falar mal, vai virar uma conversa tão boa que você vai estar falando bem. Apenas Jesus abençoa fulano. Você está falando com Jesus, você ficou perto de Jesus e tudo muda. Amém? Vamos começar a mudar o fruto dos nossos lábios, porque a gente foi cortado para dar uma nova árvore. Aí essa árvore nova dá um novo fruto. Amém? Um novo fruto. Mas a ciência oriental ela tem muito disso, né? Se você tem uma dor nas costas, que nem o Nelson, aí a pessoa vai lá no pé, aperta um negocinho no pé, a pessoa fica curada. Aí está com uma situação, vai lá, coloca uma agulha na orelha e resolve um problema do rim. Porque Deus faz assim também. Eu vejo isso como sabedoria de Deus. Tem muita gente que usa como misticismo, mas existe uma linha aí onde existe uma sabedoria de Deus nisso. Talvez Deus está usando essa sabedoria contigo, você não está entendendo e por isso você não tem feito o que Deus tem te mandado fazer. Mas que hoje a gente venha fazer o que Deus tem mandado. Se Ele está falando que orar vai resolver, ore e vai resolver todo o problema. Que hoje nós aceitemos a direção de Deus. A oração mudou o cativeiro de Jó. Deus Ele quer mudar um cativeiro em nossa vida. Deus quer colocar um novo tempo sobre a nossa vida. Que hoje nós venhamos a mostrar. Porque Deus Ele quer ver em nós uma atitude de perdão, não apenas o perdão. Jó mostrou para Deus que ele tinha um coração totalmente abençoador, porque ele estava provando para Deus em atitude algo que ele poderia só falar. Não, agora eu estou orando pelos meus amigos. Deus quer que você prove. Se você diz que perdoa, então ore. Se você diz que perdoa, então caminhe juntos. Se você diz que não tem mais nada no coração, então demonstre com atitudes. Aí você vai deixar Deus realmente ter tratado nessa raiz. Se você diz que não tem medo, então vá. Se você diz que não tem mais nenhum bloqueio nessa área da tua vida, você diz que Deus já te curou, então mostre atitudes para Deus que essa raiz já está resolvida. Se não, continue falando com Ele, até que Ele te ajude e crie um momento para isso ser resolvido. Amém? Deus poderia ter feito tudo novo na vida de Jó, mas Ele não fez. A Bíblia diz que então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. E ali fala que Deus abençoou o segundo estado de Jó mais do que o primeiro, dando para ele o dobro em animais, dando para ele filhas lindas, e trazendo para ele muitos dias de vida. Deus acrescentou muitos dias à vida de Jó. Deus não tirou a esposa de Jó,
poderia ter levado embora. Uma pessoa que não estava ali junto, diz que ele deu novos filhos e filhas para Jó. Filhos são insubstituíveis. Então nós entendemos que certos processos na vida de Deus, que Deus vai fazer na nossa vida, por mais que fossem muito parecidos, aqueles não voltaram. Porque tem coisas na nossa vida que Deus vai nos dar maturidade para entendermos que Ele levou, e glória a Deus por isso. Mudou. Temos que ter essa maturidade, que tem coisas que Deus não vai restituir, tem coisas que não vai ser do jeitinho que nós queremos. Ele vai trazer algo que vai compensar. Mas aquele lá foi embora. E a gente tem que aprender a abrir mão de algumas coisas. Às vezes somos muito obstinados quando queremos algo, não queremos perder nunca, e às vezes temos que perder sim. E Deus permite perdermos, mas depois lá na frente Ele vai te recompensar, vai te compensar. Aquilo que ficou faltando, Ele vai lá e substitui. Uma vida nunca vai ser substituída por outra. Diz que haviam 100 ovelhas, uma se perdeu, ele poderia ter comprado outra. Não, ele foi atrás daquela que se perdeu, porque era insubstituível. Talvez você olhe para a tua vida e fale assim, Deus tem outros. Não, a tua vida é insubstituível para Deus. Naquilo que Ele te chamou, para aquilo que Ele te chamou, a tua vida é insubstituível. Deus pode levantar outro? Pode, mas a parábola nos mostra que Ele se preocupa com as 100 ovelhas, Ele faz questão de cada uma delas. Então para de se olhar e falar assim, mas eu não sou ninguém. Deus levanta outro, Deus faz com outro. Não, Ele quer fazer com você. O chamado que Ele colocou na tua vida, Ele quer que seja insubstituível. O que Ele te chamou para fazer nessa terra é com você. Amém? Ele fez isso, Ele deu novos filhos para Jó. Ele deu vários gados, animais, bicho, porque essas coisas são coisas materiais, representam material. Deus deu o dobro. Deus pode acrescentar muito na sua vida material. Deus a qualquer momento pode trazer abundância. Deus faz isso. E que nós possamos hoje deixar Deus trabalhar. E por último, diz que, penúltimo, a esposa continua a mesma. A que não compreendeu ele, a que por um momento falou assim, por que você não morre? Olha como a mulher amava ele. Porque na hora da briga sai cada coisa, sai cada palavra errada na boca de marido e mulher. Mas Deus quis mostrar para Jó que ele restaura, que ele era capaz de restaurar o casamento. Restaurou tanto que teve um monte de filho. Não estava tão ruim. Restaurou. Então Deus é aquele que Ele fala assim, eu posso também pegar esse que você não quer nem viver pintado e fazer você ter uma nova história no meio dos que você não gostaria de viver. Muitas pessoas querem ir para outro lugar para poder viver uma nova história, mas quando eu vejo a história de Jó, eu vejo que Deus não trabalha desse jeito. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus não faz assim. Deus não quer te dar algo novo em algumas áreas. Ele deu novo nos gados, mas a família continua a mesma. A Bíblia diz que até os irmãos, os empregados diz que eles começaram a ficar fazendo graça com Jó. Jó chamava, eles viravam as costas. Mas diz que Deus honrou Jó no meio das mesmas pessoas que no passado não compreenderam ele. Essas mesmas pessoas foram usadas para abençoar Jó. E Deus colocou perdão no coração de Jó. E eles viveram bem. Deus quer te tratar, quer me tratar numa raiz tão profunda, a ponto de Ele poder trabalhar na nossa vida e nós não ficarmos querendo cantar aquela música com sabor de mel. Amém? Vamos ficar de pé que já deu a hora. Que nós possamos hoje deixar Deus fazer do jeito que Ele quer. Diz que foram aqueles que se condoeram com Jó. Essas pessoas, porque quando você está na prova, Deus Ele vai permitir que algumas pessoas sejam até instrumentos para te apertar mesmo. Mas do mesmo jeito Ele usou aquelas mesmas pessoas como instrumento para abençoar Jó. Quem que você anda entristecido porque não tem compreendido a sua vida, o teu chamado, a tua prova, o teu problema, não tem te ajudado? Deus fala assim, é um processo meu na tua vida. Mas não queira fugir das pessoas, do lugar, por causa desse processo. Ana, quando ela teve o filho Samuel, ela voltou para casa com o mesmo marido, foi com aquele marido que ela teve o filho, foi com aquele profeta que havia falado que ela era bêbada, que ela levou o filho para devolver, ela não foi entregar em outro lugar. Ah, porque ele fez algo errado, me chamou de bêbada, então não vou levar para ele também não, fiz o voto, mas não vai ser mais nessa casa que eu vou. Não, foi no mesmo lugar, no mesmo templo, porque Deus é aquele que quer nos curar, amém? Vamos orar ao Senhor,
para que a Bíblia diz que a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a da primeira. A segunda casa, no caso do tempo de Ageu, não foi feita em outro lugar, foi feita na terra de Israel, não foi feita na Babilônia, foi no lugar onde Deus falou que ia reconstruir o templo. Onde o que foi ruído na tua vida, que precisa ser reconstruído, coloca diante do Senhor. Ele é capaz nesse lugar de destruição, reconstruir tudo novo, fazer tudo lindo, dentro do ministério. Não quero mais. Não, Deus quer te dar uma vida plena em todas as áreas. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa tarde. A tua palavra diz que há esperança para a árvore, ainda depois que cortada, ao cheiro das águas, a sua raiz, meu Pai, vai gerar rebentos, vai trazer, Senhor, renovos. Pai, eu te peço hoje, acrescenta sobre a vida dos teus filhos. A tua palavra diz que o Senhor acrescentou a Jó muitos anos, ele viveu 140 anos, Pai. Senhor, ele pode ver seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração da sua família. Pai, a tua palavra diz que não é sábio nós falarmos que os dias anteriores foram melhores do que o atual. Muitos servos do Senhor têm olhado para a vida que viveram até então e têm achado que antes viveram momentos de felicidade, mas que hoje não tem mais, já não é tão bom. Tem aceitado, Senhor, uma vida na média, Pai, algo normal, mas o Senhor é um Deus de plenitude. A tua palavra diz que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Senhor, que o Senhor mostre a cada um dos teus filhos que para cada situação, para cada ano de afronta, para cada momento de dificuldade, para cada prova, o Senhor tem abundância, o Senhor tem dupla honra, o Senhor tem glória, o Senhor tem unção dobrada. Pai, a tua palavra diz que Jó no começo te conhecia só de ouvir, mas quando concluiu esse processo, Pai, ele te conhecia de andar contigo. Existia muito mais unção na vida de Jó, existia muito mais intimidade, existia, meu Pai, muito mais do Senhor na vida dele. Na vida o Senhor acrescentou em todas as áreas, Pai. Senhor, que nós possamos compreender o processo do Senhor em nossa vida e entender que o Senhor quer acrescentar muito mais do Senhor em nossa vida, que não venhamos mais, Senhor, barrar o trabalhar do Senhor, mas que possamos nos colocar abertos para o teu trabalhar, permitir o Senhor mexer, trabalhar na nossa vida, permitir o Senhor, meu Pai, mover sobre a nossa vida em todas as áreas. Pai, onde existe uma vida, Senhor, que não está compreendendo o teu trabalhar, que hoje essa pessoa possa ter tempo contigo, porque eu sei que aos teus pés ali, Senhor, Jó ficou um período ouvindo da parte do Senhor, e ele foi preparado para viver esse último capítulo que nós lemos da vida dele. Senhor, muitos de nós estamos prestes a viver um novo tempo, mas para isso precisamos nos colocar diante de Ti, receber do Senhor direções, estar na Tua presença por um período. Pai, que cada um não venha fugir mais de ouvir a Tua voz, mas que esteja preparado para ouvir o Senhor falar, porque eu creio e profetizo, Senhor, que um novo tempo do Senhor é chegado, um tempo onde novos dons serão derramados, um tempo onde uma nova unção virá, para a glória do Teu nome. Profetizo casas restauradas, profetizo famílias e lares restaurados, onde houve derrota, Pai, onde houve tristeza, a dupla honra do Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus.